Pode acreditar, Deus vai te ajudar. Vai, Moisés, toca nesse mar. Pode acreditar, Deus vai te ajudar. Oh, paz do Senhor Jesus, juniores. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Vamos lá para mais uma lição. Vocês já perceberam de que personagem da Bíblia nós vamos falar hoje? Muito bem, nós vamos falar de Moisés. É uma história de fé e coragem. Vamos falar também de como Deus usou uma menina, que era irmã de Moisés, usou uma menina, ainda menina, para ajudar Moisés no Rio Nilo. Vamos lá, juniores. Pega a sua Bíblia, pega a sua apostila e vamos lá. Na nossa aula de hoje está baseada no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 3, Êxodo, capítulo 12, do versículos 29 até o 41. Mas para a gente iniciar essa história de Moisés, que a nossa lição, nós estamos na lição de número 6, Moisés, um grande guerreiro. Nós vamos recapitular a aula passada da tia Emily. Lembram que a tia Emily na aula passada falou sobre a história de José, que José foi vendido pelos seus irmãos, José se tornou escravo, José ficou preso, muito tempo, e José só foi solto, depois de tudo que aconteceu na vida de José, ele só foi lembrado depois que ele interpretou os sonhos de Faraó. Olha, e Faraó fez dele governador. E vocês acham que José se vingou dos seus irmãos, a família dele? De jeito nenhum, pelo contrário. José trouxe todo mundo pro Egito. Todo mundo, a família de Arreca inteira, todo mundo veio pro Egito. Todo mundo veio morar no Egito. E a Bíblia fala que através da família de José morando no Egito, encheu. Mas encheu tanto, a família de José se multiplicou tanto no Egito, que as pessoas achavam que estavam em outro lugar porque tinham muito mais hebreus do que egípcios. E a Bíblia fala que um faraó se levantou, um faraó que não conhecia José. Aquela geração já tinha passado de José, os irmãos de José já tinham todo mundo passado, já tinham todo mundo morrido. E aquela geração, a outra geração, levantou um outro faraó que não conhecia José e nem as coisas das histórias de José. E olha só, a Bíblia fala que esse faraó, quando viu o Egito cheio de hebreu, ele ficou com muita raiva, ele ficou com muita ira, ele não queria hebreu lá no Egito. E sabe o que ele fez? Ele decretou, ele deu uma lei, uma ordem, que todas as crianças, todos as crianças, todos os bebês do sexo masculino tinham que morrer na hora do parto. Oh, que coisa, meu Deus, olha que faraó terrível. Ele não suportava os hebreus. E quanto mais os hebreus se multiplicavam, mais o faraó massacrava os hebreus, botava os hebreus para trabalhar. E a Bíblia fala que os hebreus, eles clamavam por um libertador. E Deus já tinha falado que ia enviar um libertador. E eles clamavam, falavam com Deus, oravam para que Deus enviasse um libertador. E esse faraó mandou decretar que todos os bebês do sexo masculino tinham que morrer. Mas as parteiras, que eram tementes a Deus, olha que coisa linda, elas falaram: quem vai fazer isso? Eu jamais vou fazer isso. E a Bíblia fala que elas preservavam os meninos quando nascessem. Só os meninos, as meninas, quem tivesse filha mulher naquela época, beleza, mas os meninos tinham que morrer. E as parteiras jamais fizeram isso. Olha só, elas preservavam os meninos, elas guardavam os meninos. E quando o faraó soube disso, ele se enfureceu. Vocês não vão ajudar não, né? Sabe o que o faraó mandou fazer? Mandou os soldados egípcios invadirem as casas dos hebreus. Aonde tivesse meninos, bebês, eles tinham que pegar os bebês e jogar no rio. Ai, meu Deus, que coisa! Olha só, que maldade que esse faraó tinha no coração. E a Bíblia fala que nesse período nasce Moisés, nasce o filho de Joquebede, nasce o irmão de Miriam. E a Bíblia vai dizer que a Joquebede, a mãe de Moisés, ela demorou um tempinho, ela ficou 3 meses ainda segurando o menino, escondendo o menino para que ninguém visse o menino, para que nenhum soldado pegasse o menino. Mas ela sabia que aquela criança estava correndo perigo, ela tinha que fazer alguma coisa. E a Bíblia fala que por 3 meses ela escondeu aquela criança.
Mas um dia ela teve uma ideia. Ela construiu um cesto, reforçou aquele cesto bem reforçado e colocou tudo que tinha para colocar naquele cesto para ficar bem reforçado. E colocou o seu bebê dentro. Joquebede colocou o seu bebê dentro daquele cesto reforçado que ela tinha feito. E ela se despediu do seu bebê, ela abraçou o seu bebê, colocou o seu bebê lá dentro, colocou muitas coisas para que aquele bebê ficasse bem confortável. E sabe o que ela fez? Ela colocou aquele cesto com o bebê dela dentro do cesto no rio. E a palavra do Senhor nos diz que Miriam era muito da esperta, que era irmã de Moisés. Ela ficou observando para onde aquele rio ia levar aquele bebê. E de repente Miriam percebeu que aquele cesto com o bebê dentro estava indo em direção à filha de Faraó, que estava tomando banho dentro do rio. E quando a filha de Faraó estava tomando banho junto com as suas damas de companhia, olha só o que aconteceu. Ela avistou o cesto e falou para as damas pegarem o que tinha aquele cesto. E quando as damas pegaram o cesto, que abriram o cesto, olha que gracinha! Dentro do cesto tinha um bebê. Era um bebê. E a Bíblia fala que assim que ela visualizou o bebê, que ela pegou no bebê, ela falou assim, gente, esse bebê é um bebê hebreu. Se o meu pai, Faraó, souber que eu descobri um bebê hebreu, ele vai mandar matar esse bebê. Gente, o que eu vou fazer? Sabe o que Miriam, muito da esperta, fez? Ela ouviu a conversa e falou assim, olha, senhora, eu conheço uma mulher que pode te ajudar. Ela com certeza ela vai querer te ajudar. Você pode deixar com ela que ela vai cuidar do bebê para você. Olha que coisa linda. Vocês acham que isso é coincidência? Na obra de Deus não existe coincidência. Deus estava preparando tudo para Moisés. E a Bíblia fala que a rainha mandou chamar a Joquebede. E quando Joquebede chegou, a rainha disse assim, olha, você vai cuidar desse bebê para mim. Você vai amamentar esse bebê e ainda vou te dar um salário. Olha que coisa linda! A própria mãe ia amamentar o filho e ainda receber salário. Ia esconder aquela criança. Olha que coisa linda! Olha como é que são as coisas de Deus. E a Bíblia fala que muito tempo Joquebede amamentou o filho, cuidou do seu filho e ela deu muito carinho ao seu filho. Só que eles crescem. Moisés cresceu e ela teve que devolver o bebê, que já era um grandão, um menino, um rapaz grande, um homem grande, para a família, para a rainha. E a Bíblia fala que quando Joquebede deu Moisés para a rainha falou desse jeito. Ela deu o nome de Moisés. Você vai se chamar Moisés. Você vai ser o meu filho a partir de agora. Eu vou cuidar de você. Você vai viver no palácio e você vai se chamar Moisés, porque das águas o tenho tirado. E a Bíblia fala que Moisés cresceu no palácio, ouvindo as coisas do palácio, observando as coisas do palácio, porque talvez Moisés poderia ser um outro faraó. Pensa bem, Moisés estudou numa das melhores escolas do Egito, olha que coisa legal. Mas Moisés tinha sangue hebreu. Moisés cresceu no palácio, mas ele tinha sangue hebreu. E uma certa ocasião a Bíblia fala que quando Moisés estava na redondeza do palácio, ele avistou um egípcio maltratando um hebreu. O sangue hebreu ferveu nos olhos de Moisés e ele jamais permitiria aquilo. E a Bíblia diz que ele feriu aquele egípcio e com muito medo que Faraó visse, ele enterrou o egípcio. Sabe o que aconteceu? Faraó, quando descobriu, falou, eu quero Moisés, Moisés vai ter que morrer. E a Bíblia fala que Moisés fugiu, foi para o deserto de Midian. E ali Moisés ficou muitos anos. Ali Moisés casou. Ali Moisés teve filhos, ali o sogro de Moisés deu o rebanho para Moisés cuidar. E a Bíblia fala que muito tempo se passou. E a Bíblia diz que Moisés estava cuidando do rebanho do Jetro, que era o seu sogro, e ele foi direcionado ao Monte Horebe, no Monte de Deus. E quando Moisés chegou naquele monte, que era o Monte Horebe, ele presenciou Moisés e uma árvore pegando fogo. Meu Deus, uma árvore pegando fogo. Mas isso, uma árvore pegando fogo, mas aquela árvore ela não se consumia. É como se realmente o fogo estivesse pegando aquela árvore, mas ela estava verde. Moisés não estava entendendo, acho que Moisés deve ter feito assim, olhado, esfregado o olho dele e para ver realmente se estava acontecendo aquilo. E realmente
Só que Deus estava falando com Moisés. Naquele Monte Horebe, Deus estava falando com Moisés. Deus falou que Moisés precisava voltar ao Egito. Deus falou que Moisés era o libertador que ele tinha escolhido para o povo, para liberar o povo de Israel, para libertar o povo de Israel. E a Bíblia fala, e Moisés ficou muito temeroso. Moisés não queria, meu Deus, eu não sei falar. Como é que eu vou falar diante de Faraó? Eu não sei falar. Eu não consigo, como é que eu vou falar diante de Faraó? E a Bíblia fala, Moisés, diga que o grande eu sou, o eu sou te enviou. E mesmo assim Moisés ficou meio temeroso, mas como é que eu vou falar? E a Bíblia fala que Deus deu testes a Moisés. E Deus perguntou, Moisés, o que você tem na mão? E Moisés falou, Deus, eu tenho uma vara, joga essa vara no chão. E a Bíblia diz que quando Moisés jogou aquela vara no chão, aquela vara se transformou numa cobra. Moisés ficou com medo. Mas Deus falou assim, Moisés, deixa de ser medroso. Pega de novo nessa vara, pega de novo nessa cobra. Moisés, com muito medo, ele conseguiu pegar e realmente tornou-se uma vara. Olha que coisa linda. Deus deu muitos sinais a Moisés, mas mesmo assim Moisés estava com medo. Como é que ele ia chegar diante de Faraó? E a Bíblia fala que Deus falou com Moisés, olha, você está com medo? Tudo bem. Mas eu vou deixar o seu irmão junto com você nessa peleja. E vocês vão na frente. Vocês vão na frente e vão falar que o grande eu sou, o Deus eu sou, veio até Faraó e vai falar tudo. Pode falar tudo, Moisés. Olha como é que Deus é tremendo. Abra bem a sua boca que eu vou falar as palavras certas na sua boca. Aí Moisés teve coragem. Olha que coisa linda. Mas aí, quando Moisés chegou diante de Faraó, quando Moisés chegou no Egito, deu de cara com Faraó. E agora? A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Moisés ia falar com Faraó para libertar o povo, para o povo adorar, para o povo buscar a presença dele. E a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E Faraó não deixou, não liberou o povo para adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas. A Bíblia fala que a primeira praga que Deus mandou sobre o Egito foi transformar água em sangue. Meu Deus, imagina uma água ser transformada em sangue. E a Bíblia diz que aconteceu. Tudo que está na Bíblia é verdadeiro. A Bíblia fala que as águas do Egito todas se tornaram em sangue. Nos rios, nas jarras dos egípcios, todas as águas do Egito se tornaram em sangue. Imagina a nojeira que deve ter ficado, gente. Eles não conseguiam beber água. Mas a palavra de Deus diz que o povo de Israel Deus não permitiu que o povo de Israel participasse daquilo. Enquanto os egípcios estavam lá, Deus já tinha mandado aquela praga da água com sangue, o povo egípcio estava tranquilo dentro da sua casa, bebendo a sua água normal. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E quando o faraó soube daquilo, ele falou assim, chame os magos, chame os astros do palácio, chame todos. Eu também quero que os meus magos transformem água em sangue. E a Bíblia fala que eles conseguiram. Mas isso pode esperar que Faraó não venceu essa guerra não. E a Bíblia fala que passaram-se alguns dias e aquela praga foi embora. A Bíblia vai falar que a segunda praga foi a praga das rãs. Imagine, todo o Egito foi infestado de rãs. Ai, que nojo, que nojo! Imagina, aonde os egípcios iam, as rãs os perseguiam. E no palácio, na casa dos menores, na casa do alto escalão da elite do Egito também tinha rã. Na casa da pessoa pobre do Egito também tinha rã. O Egito estava todo infestado de rãs. Aí o que o faraó fez? Manda chamar os astros, manda chamar os meus astros para fazer também. E a Bíblia fala que realmente eles conseguiram. Mas Faraó se achou vencido? Claro que não. E aquelas pragas, aquelas rãs, aquele povo não aguentava mais. Passaram-se alguns dias e as rãs desapareceram, mas ficou um mau cheiro muito grande no Egito de tanta rã. Ai, que nojo! Mas veio a terceira praga. A terceira praga foi a praga dos piolhos. Ai, que coisa! Imagine todos os egípcios se coçando. Imagine todos eles se coçando, se coçando, se coçando.
A Bíblia fala que aqueles piolhos atormentavam a vida do povo egípcio. E Moisés falando, olha, libera o povo, libera que Deus vai parar com tudo isso, libera. E Faraó com o coração endurecido, todo se coçando, não liberou o povo. Mas aquelas pragas passaram. Então veio a quarta praga, que foram a praga das moscas. Ai, que coisa! Uma mosca incomoda. Imagine muitas e milhares de moscas sobre o Egito. Gente, que nojeira! Que coisa horrorosa que deve ter ficado no Egito. E é mesmo assim, Moisés falando com o faraó, olha, libera o povo precisa adorar a Deus. Deus quer a libertação desse povo, esse povo está cansado de ser escravizado. E a Bíblia fala que o coração de faraó se endureceu, não deixou o povo ir embora para adorar ao Senhor. E então veio a quinta praga, a praga dos animais. Olha, a praga dos animais. Veio a praga sobre os animais, uma peste muito grande sobre os animais, o povo egípcio. Mas a Bíblia fala, assim como as outras, as pragas foram só para o povo egito. O povo de Deus, que era o povo hebreu, o povo de Israel, eles não tinham isso. Nada acontecia com eles. Eles estavam tranquilos. E então, passaram-se algum tempo, aquelas pragas foram embora. Mas tudo já tinha sido destruído, os animais que davam leite para sustentar o Egito já morreram. Muitos animais que davam subsistência ao Egito morreram. E mesmo assim, Faraó, com o coração tão endurecido, não liberou o povo para ir. E Deus enviou a sexta praga, que foi a praga das úlceras. Eram tipo bolhas no corpo deles, feridas que coçavam, que sangravam. Imagine todo o povo egípcio com bolhas no corpo que coçavam, e aquelas bolhas davam bolhas e começavam a feder. Olha que coisa horrorosa. Mas a Bíblia fala que o coração de Faraó, com tudo isso, se endureceu e não deixou o povo embora, e aquelas úlceras atormentavam o povo egípcio. Mas o povo de Deus estava tranquilo, porque eles confiavam em Deus. Então Deus enviou a sétima praga, que foi a praga da saraiva, chuva de granizo. Imagine todo o Egito, chovia do céu, pedra de gelo caía sobre os tetos dos egípcios, dos pobres, dos maiores, do palácio. Todo mundo do Egito estava sendo atribulado por aquelas pedras de granizo que quebravam, destruíam tudo. Mas a Bíblia fala que o povo de Deus, o povo hebreu, estava constantemente clamando ao Senhor para que tudo aquilo acabasse, para que eles pudessem adorar ao Senhor, e as pragas não atingiram o povo de Deus. E quando o povo egípcio achou que as pragas do granizo tinham acabado, veio então a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Misericórdia! Imagine, os gafanhotos invadiram as lavouras do povo egípcio, acabaram com tudo, destruíram tudo que tinha. Mas o povo de Deus estava livre daquelas pragas, só clamando ao Senhor. E a palavra do Senhor fala que quando tudo aquilo terminou, o povo egípcio achou, mas agora acabou. Veio os gafanhotos, destruiu tudo, e mesmo assim o faraó não liberou o povo de Deus. Mas aí veio a nona praga, a praga que eles mais temiam. Veio trevas sobre o Egito, não houve luz no Egito. O Egito inteiro estava sem luz e eles não gostavam daquilo. Olha, o Egito inteiro estava totalmente sem luz, estava um breu, escuridão, treva total. Mas o povo de Deus, o povo lavado e remido pelo sangue de Jesus, do Cordeiro, da cruz, estava livre daquela praga. A palavra do Senhor fala que enquanto o Egito estava na escuridão, nas trevas, dentro das casas onde os hebreus moravam, tinha luz. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. E mesmo assim, o coração de Faraó se endureceu. Moisés e Arão falando com ele, falando com o Faraó para que tudo aquilo terminasse. Mas o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir para adorar ao Senhor. Não deixou. Foi então que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa praga
e iria acabar com tudo. A palavra do Senhor fala que a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Todos os filhos que nasceram primeiro, lembra? Os primogênitos são filhos que nasceram primeiro, ou os filhos únicos. Aonde tivesse filho primogênito dentro da casa dos egípcios, a Bíblia diz que veio o anjo da morte e acabou e ceifou a vida dos primogênitos. Eles morreram, tanto no alto escalão do Egito, lá no palácio, quanto aos pobres. E a Bíblia fala que houve um clamor sobre o Egito. O povo chorava, só se ouviam gritos, berros de pessoas gritando pela morte dos seus filhos. Mas a Bíblia fala que o povo de Deus, o povo hebreu, ele foi preservado. A Bíblia diz que o povo hebreu, ele estava protegido por Deus. Não aconteceu nada com o povo hebreu. E aí a palavra do Senhor vai nos falar que Faraó ficou tão enfurecido pela morte do seu filho, que ele falou: eu não quero mais esse povo aqui, eu quero que esse povo vá embora, pega suas coisas e vá embora. O povo agora estava livre para adorar ao Senhor, estava livre para cantar louvores ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Mas a história ainda não terminou. A Bíblia fala que aquele povo saiu contente, saiu para adorar ao Senhor. Eles foram vitoriosos. Mas a Bíblia também fala que quando o povo estava caminhando em rumo à terra prometida, que Deus estava libertando eles, a Bíblia fala que veio Faraó atrás com seu exército querendo acabar, porque a Bíblia diz que Faraó, ele se arrependeu, ele quis se vingar do povo de Deus. Mas ele se deu muito mal. Porque quando Deus colocou Arão e Moisés ali na frente, Moisés só viu o exército atrás e o mar para eles atravessarem. Como é que eles iam fazer? E o povo clamava: e agora, Moisés, o que nós vamos fazer? E Deus falou: Moisés, o que você tem na mão? Toca na água. E a Bíblia fala que aconteceu algo misteriosamente lindo. Moisés tocou na água com a vara e o mar se abriu. Glória a Deus. Aleluia. Olha, e a Bíblia fala que aquele povo passou a pés enxuto no meio do mar. O povo passou em terra seca no meio do mar. Imaginem, crianças, o mar se abrir para um povo passar. Isso é coisa de Deus, isso é coisa para Deus. E a Bíblia fala que quando aquele povo passou, quando aquele povo atravessou aquele mar, Miriam com seu pandeiro glorificou ao Senhor, louvou ao Senhor. E a Bíblia fala que atrás vinha quem? O exército de Faraó. Sabe o que Deus falou? Moisés, toca de novo no mar. E a Bíblia diz que quando Moisés tocou novamente no mar, o mar se fechou e o Faraó com seus exércitos, com seus cavaleiros, morreram todos afogados. Eles não conseguiram. Glória a Deus! O povo de Deus venceu! Glória a Deus! O povo de Deus venceu esta peleja. Assim como o povo de Deus foi lá no Egito escravizado. Eles foram escravizados por muito tempo. Ficaram 430 anos presos, enclausurados. Muitas pessoas vivem também enclausuradas, presas pela mentira, presas pela desobediência, presas pelo ódio. E Deus não quer. Deus quer dar libertação. Deus quer libertar. Assim como o povo recebeu aquela vitória, sendo liberado por Deus, sendo realmente liberados pelo Deus Todo-Poderoso. Deus quebrou as algemas daquele povo da escravidão. E assim Deus quer fazer com você. Muitas vezes pessoas se escondem atrás de mentira, de ódio. E Deus quer fazer o quê? Olha, Ele quer libertar. Ele quer libertar as algemas, glórias a Deus. Aquele povo venceu. Deus quebrou as algemas daquele povo. E assim como aquele povo, Deus quer quebrar as algemas da mentira, da desobediência, da fofoca, do ódio. E Deus é com você. Assim como Deus foi com o povo de Israel venceu porque Deus estava com eles. O povo de Israel venceu porque o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, estava com ele. E o grande Eu Sou está comigo, está com você. O grande Eu Sou está na nossa casa. O grande Eu Sou está sobre as nossas vidas, nos guardando, nos livrando de todo mal, tirando as algemas que nos prendem, tirando as algemas que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas.
E esse é o grande eu sou, que vai falar ao seu coração, que está falando ao seu coração, juniores. Glórias a Deus. É esse o grande eu sou que nós adoramos, que hoje nós somos libertos, nós somos livres para adorar ao Senhor. Olá, juniores. A brincadeira de hoje é a seguinte. Hoje, como é homenagem para o Dia dos Pais, desde já quero externar meus parabéns a todos os pais. Que Deus possa abençoar cada criança. Fala com o seu pai que você ama. Abraça o seu pai bem forte. Fala que você ama, hein? E para a oportunidade, seu Dia dos Pais, a brincadeira de hoje é bem fácil. O que você vai fazer? Você pode chamar aí alguém para competir. Sua mãe, a sua irmã, junto você e seu pai também. Então vamos lá. Você pode pegar uma blusa do seu pai. O que você vai fazer? Você vai encher, vai soprar os balões e vai colocar dentro da blusa para ficar bem fortão, para você depois, abraçar o seu pai bem forte e estourando todos os balões. Beleza? A brincadeira é muito fácil. Vamos lá. E encerra agora a nossa lição. Essa foi a nossa lição de hoje. Então, domingo que vem, não percam a lição de número 7, hein? Chame, convida, compartilhe os links aí com alguém que você conhece, com seus colegas, com os irmãos lá na igreja, tá bom? E não esqueça, domingo que vem tem mais EBD. Beijo pra vocês, juniores, e até semana que vem!